Olá, queridos, que bom ter você mais uma vez aqui. Estaremos dando continuidade a mais um podcast, a mais um áudio muito importante. Estaremos falando agora de forma pontual sobre cada competência emocional que a gente achar pertinente, que a gente achar aqui interessante. E nós vamos falar agora sobre a autorresponsabilidade, que é um conceito já bastante trabalhado nos dias de hoje. É muito comum a gente ver em treinamentos, em workshops, no coach, dentro dos consultórios, como eu sempre digo, temáticas da competência emocional sendo trabalhadas. E é interessante também como um assunto que está sendo muito debatido, muito conhecido, haver um certo desequilíbrio às vezes na compreensão dela. Eu já vi pessoas, com muita raiva, com muita ira sobre as pessoas que apresentam esse conceito. Por quê? Porque às vezes o discurso está sendo tão duro, ele está sendo tão rígido, e eu acredito que as pessoas que estão com esse tipo de conduta estão agindo assim para quebrar, a parte insensível das pessoas, a parte grossa, que infelizmente essa medida de dureza acaba também machucando quem já está mais sensível. Quem já está ali meio caminho andado, preparado para a autorresponsabilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir do momento que eu digo que tudo, absolutamente tudo, é consequência das minhas escolhas, e isso tem um certo perigo, porque existem coisas que nos acontecem que não necessariamente foi nossa semente, foi uma plantação, foi a gente que semeou, entende? A vida muitas vezes se assemelha a um jogo de cartas, que é necessário você saber as regras, é necessário você saber quem está no jogo, é necessário que você leia as pessoas que estão no jogo, porque existem regras no jogo de cartas que vão muito além das regras formais. Existem as regras informais, existe o conhecimento que você tem dos jogadores, enfim. Mas o mais importante é o seguinte: talvez no jogo de cartas você não seja responsável diretamente pelas cartas que você recebe, mas o destino que você vai dar a essas cartas, a forma que você vai jogar, a forma que você vai planejar a tua jogada, e isso é de total responsabilidade sua. Então, você não foi responsável pela família que você nasceu, né? Você nasceu talvez numa família boa, talvez numa família não tão boa, numa família equilibrada, numa família mais desestruturada, e você fica querendo entender qual a razão de você ter nascido nessa família. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez, como no jogo de cartas, a família que você nasceu é as cartas que você recebeu, mas saber se relacionar com pai e mãe, saber se relacionar com qualidade com seus irmãos, tirar da sua família o que eles têm de melhor, tentar viver ali de uma forma onde as pessoas elas sejam impactadas pela sua vida, pelas suas escolhas, e isso é de total responsabilidade sua. Você pode até não ter escolhido os irmãos que você tem, mas você precisa entender que o teu casamento, que os teus filhos, que a condução do teu matrimônio é de total responsabilidade sua. Às vezes, até a própria crise matrimonial, familiar, conjugal, ela é fruto de alguma negligência, de alguma falta de ação, de alguma omissão sua, entende? Então, o áudio hoje, ele vai tratar exatamente de uma forma equilibrada, não exausta, não total, mas a gente vai tentar ali falar de forma muito abrangente sobre a autorresponsabilidade. E o que é autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade é você entender que, de alguma forma, você é responsável pelos resultados que você está obtendo na vida. Entende? A autorresponsabilidade não é que você é responsável por tudo, mas é muito importante você saber qual a parte que te cabe das coisas que estão te acontecendo. Entende? O entendimento desequilibrado que a autorresponsabilidade é que eu sou responsável por tudo, ela pode causar um dano. Mas preste atenção, você precisa saber qual a parte que te cabe. Entende? Qual a parte que cabe a você. Enquanto nós somos bebês, enquanto nós somos crianças, não temos total responsabilidade sobre o que nos acontece. Mas na medida que a gente vai crescendo e a gente vai avançando na vida adulta, na maturidade, a autorresponsabilidade ela vai caindo no nosso colo, a gente vai se tornando cada vez mais responsável, ou deveríamos ser mais responsáveis.
E, infelizmente, apesar dessa verdade ser algo bastante hoje discutido, falado, grande parte das pessoas elas não percebem a importância dela, elas não enxergam assim. É muito comum você ver pessoas presas numa mentira, no engano, achando que elas não são responsáveis por nada, que na verdade o que aconteceu na vida dela foram os outros que produziram. São os agentes externos. Foi o governo, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu chefe, foi meu cônjuge, foi meu filho. Ou seja, elas se veem numa posição muito vulnerável. E isso é um engano muito grande. Isso traz um conforto para a alma, mas isso impede você de crescer. E, na verdade, as coisas estão acontecendo ou por sorte ou por falta delas. Não é assim que muitas pessoas elas entendem? Manuel, eu não tive a sorte de dar certo na vida. Eu não tive a sorte de ter um casamento bom. Ou seja, elas atribuem a outros, a terceiros, aquilo que está no poder delas, né? Nas mãos dela. Entregar esse resultado ao acaso é uma dinâmica emocional muito comum, né? E muito prejudicial. Livra as pessoas da autorresponsabilidade, mas impedem elas de crescer. Então, tomar as rédeas é muito importante. Se não houver a tomada das rédeas, não existe mudança. O preço exigido, gente, para uma vida mudar é você assumir as rédeas, é você sentar no banco do motorista e realmente começar a conduzir sua vida para onde você sempre quis. Eu pergunto para você, quem está dirigindo o carro da sua vida? A quem você entregou a direção de sua existência? Mas o que leva alguém a viver, sem autorresponsabilidade? Eu vou fazer uma outra pergunta. Qual a vantagem que há em viver sem assumir o controle? Existe algum ganho? Você entende? Às vezes a gente olha agora e diz assim, mas Emanuel, é de muito prejuízo eu não estar, dirigindo a minha vida. Eu percebo agora que é de muitas perdas o fato de eu não estar assumindo as rédeas, de fato. Mas aí você pode me perguntar, Emanuel, por que então as pessoas elas vivem a fuga da autorresponsabilidade? Porque existe um ganho. Por mais que não pareça, existe. Na verdade, fazemos coisas muitas vezes autodestrutivas e continuamos fazendo por um único motivo. De alguma forma encontramos alguma vantagem nisso. Encontramos algum ganho nisso. Olha que coisa terrível. É chocante isso, mas o ser humano, a estrutura dele se organiza assim. É como se nós estivéssemos dessa forma, com esse comportamento, satisfazendo ali alguma falta. Onde então se encontra em nós o alicerce para fugirmos da autorresponsabilidade? Você sabia que existe em você emocionalmente uma dinâmica, vamos dizer assim, um elemento que ele fundamenta a fuga da autorresponsabilidade? A resposta, gente, está no ego ferido, no ego injustiçado. Porque o ego ferido, o ego injustiçado, ele tem uma única orientação de proteger você. Então, o eu, o eu, esse eu que começa a decidir, que começa a tomar posturas de proteção, nada mais é do que o ego ferido, E esse ego, ele impede você de assumir responsabilidade, ele impede você de abraçar a parte que te cabe. Por quê? Para ele, no entendimento dele, isso vai te causar sofrimento. E tudo que ele não quer é um eu entristecido por alguma coisa que ele mesmo provocou. Então, o ego ferido, ele começa a montar uma dinâmica de proteção. Por quê? Porque ele não quer o teu eu, a tua vida entristecida. Então, ele vai te proteger. Só que essa proteção, ela vai te impedir de crescer. Ela vai te impedir de mudar. Ela vai impedir você, de transformar realidades. Por quê? Porque ele parte do ponto que você é perfeito. Mas só que não existe perfil perfeito, não existe casamento perfeito, não existe empresa perfeita. Todas as coisas elas estão aí vulneráveis, elas estão aí melhorando. Então, a gente precisa entender, o ego ferido ele vai tentar nos proteger, só que essa proteção vai impedir a gente de crescer. A nossa existência na Terra nos proporciona muitas experiências.
muitas delas positivas, outras delas, né, com uma grande necessidade de serem ressignificadas, mas infelizmente não fomos educados nem orientados a ressignificar essas perdas. E o que acontece, né? Essas pedras, essas decepções, essas frustrações, essas injustiças, elas se instalam em nós, ferindo o nosso ego e nos fazendo viver uma vida na força agora da justiça própria. A personalidade fruto dessa ferida do ego se chama justiça própria. Para melhorar o entendimento, a justiça própria ela é o contrário do amor próprio. O primeiro é comprometido, né, com o bem-estar e o último com o crescimento. Entende a diferença? Justiça própria e amor próprio. A justiça própria ela vai te proteger porque ela quer provocar em você um bem-estar. Mesmo que esse bem-estar promova infarto, mesmo que esse bem-estar promova em você crises no casamento, porque quando você não assume a parte que te cabe, a outra se desgasta e acaba ali às vezes desistindo. A justiça própria vai promover você a dar as respostas na ponta da língua, vai impedir você de assumir, né, qualquer entendimento de mudança, de necessidade de mudança. Já o amor próprio não. Como o amor próprio ele é aliançado no teu crescimento, ele está ali comprometido com o teu crescimento, por mais que te doa, o amor próprio sempre vai promover o teu crescimento. A justiça própria ela é alimentada pelo mérito, né? Pelo desejo do mérito, do merecimento. Eu merecia mais, eu merecia atenção, eu merecia amor. Só que a justiça própria impede a pessoa de agir para que de fato, de verdade, essas coisas cheguem até ela. A justiça própria convence o eu que ele não precisa fazer nada, que simplesmente ele só precisa o quê? Esperar. E isso é um engano. Ela faz parte da nossa constituição emocional, ela se difere do amor próprio na questão do interesse, né? Como eu disse, uma está ali aliançada pelo crescimento, como o amor próprio, e a justiça própria está ali aliançada, né, com a tua comodidade. Né? Ela não quer que você se esforce a nada. Na verdade, você não tem razão nenhuma para se esforçar. Na verdade, a justiça própria diz que todos te devem, o mundo te deve, e que você não precisa fazer nada, simplesmente esperar. E caso não chegue o que você deseja, você vai ficar irritado, vai ficar mal, vai desligar, vai colocar pessoas na geladeira. Por quê? Porque quem não precisa de mudança é você. Quem precisa de mudança são os outros. Então a justiça própria é fruto das dores, das perdas, das injustiças sofridas na vida, né? É uma comunicação deficiente, egoísta, egocêntrica. O amor próprio não. O amor próprio é fruto da comunicação do amor. E ela é fruto do reforço da identidade. Então, quando você teve na infância o reforço da sua identidade por pai e mãe, o amor próprio é forte. Né? Já a justiça própria ela é forte quando você sofre muitas injustiças. A justiça própria sempre irá comunicar que a culpa não é sua, que a culpa é dos outros, que a responsabilidade não é sua, que você não tem nada a ver com o que aconteceu. A justiça própria é egoísta, ela te leva a se autocomiserar, faz você se sentir pena de você mesmo. A justiça própria é o centro do ego, e no centro do ego existe ali o impulso que Freud ali achou, né, classificou como uma pulsão para a morte, o autodestrutivo. Isso é muito complexo, sabe, gente, nesse aspecto. Eu não quero que a gente se detenha nisso, mas eu quero que você entenda que o ego ferido, ele produz a justiça própria. A justiça própria é impulso puro. Ela sempre vai reagir na força do impulso. A justiça própria é independente, é egoísta, é arrogante, sem autorresponsabilidade. Eu não quero aqui estimular, sabe, a você a desistir. Eu quero que você perceba o quão sério é isso. A justiça própria, ela manifesta algumas coisas. Né? Ela manifesta ali alguns gatilhos, e um deles é livrar você do sofrimento. Mas uma coisa que o amor próprio ele entende é que crescer dói. E que existem coisas que a gente vai ter que pegar, e a batata é quente mesmo. Sabe? Que o abacaxi não é fácil de ser descascado. Mas que aquilo vai me promover um crescimento. Para isso, a justiça própria ela usará qualquer coisa que estiver ao alcance.
a você da responsabilidade, porque ela entende que a responsabilidade ela te faz sofrer. Então, de forma geral, o que acontece? Todas as vezes que você tiver tentado ali a dar uma justificativa, for tentado ali a dar uma desculpa, a contar uma história para justificar, para atenuar os resultados que você está tendo, para atenuar a realidade que você está vivendo, pode ter certeza que é o discurso da justiça própria. Entende? Então, todas as vezes que você for tentado ali a diminuir alguma coisa, né? Alguma coisa que está nas tuas mãos, olha, sabe por que eu estou tendo esse resultado? Porque eu não estou tendo todos os recursos, entende? Quando essa dinâmica começar a nascer dentro de você, entenda, é a voz da justiça própria impedindo você de crescer, impedindo você de ser autorresponsável. Agora a gente vai falar de forma específica sobre algumas formas que a justiça própria ela se manifesta, impedindo você de ser autorresponsável, impedindo você de crescer, impedindo você, de mudar, impedindo você de assumir as rédeas, de assumir o controle da sua vida. E uma das formas é que toda vez que eu me orgulho, né, que existe ali soberba, arrogância, autossuficiência, a própria independência, a própria rebeldia, entenda, todas as vezes que isso for manifesto, é a tua justiça própria, dando ali voz, tentando ali te proteger de alguma frustração, de algum entendimento que ela teve que você, se você der um passo à frente, você vai sofrer. Então, ela te protege nesse aspecto, só que essa proteção é uma proteção burra, porque na verdade isso vai impedir você de crescer, de ser autorresponsável. Vou dar aqui alguns exemplos. Todas as vezes que você abre a boca e diz assim, eu não preciso de ajuda. Eu não preciso de você me dizendo o que fazer. Eu já sei de tudo. Eu vou fazer diferente, né? Essa pessoa que está falando não sabe nada. Ou seja, todas as vezes que você entrar nessa queixa, você abrir a boca para falar isso ou coisas semelhantes a essa, entenda, é a justiça própria impedindo você de ser autorresponsável. Mas como, Emanuel, isso vai me impedir de ser autorresponsável? Porque, olha, presta atenção, os exemplos que eu dei, eles, em essência, eles vão impedir você de mudar. Eles vão impedir você de se submeter, de ouvir de outra pessoa. Por quê? Porque isso vai gerar mudança. Então, ela não quer por quê? Porque a justiça própria entende que isso é um estado de humilhação, que isso é um estado de fraqueza, você não precisa pedir ajuda. Ninguém está qualificado para liderar como você é bom demais, não existe ninguém melhor do que você, entende? Essas coisas vão impedindo você de ver a realidade. O orgulho, a soberba, elas arrogam o indivíduo. Ela faz a pessoa se sentir ofendida com a possibilidade de se precisar de ajuda ou diante de um oferecimento de ajuda. Pois essa posição de orgulho convence, né? Nos convence de que nós somos suficientes. E mais, né? E que nós somos superior a qualquer outra pessoa. Você entende? Não existe autorresponsabilidade e independência. A autorresponsabilidade é o entendimento que eu preciso estar aberto para que feedbacks, retornos, ajuda, me façam crescer. Então, quando eu me fecho ali e me torno autossuficiente, independente, me rebelo, gente, isso é um passo para a destruição. Fazer você justificar que ainda não aconteceu, né, com você, porque as pessoas tramam contra você, que tem inveja de você e que você é tão bom que rapidamente as pessoas começam a te resistir, né, com medo de você, ou mesmo às vezes você começa a dizer, mano, as coisas não aconteceram comigo por falta de sorte mesmo. E ainda justifica, né? Vou dar um exemplo aqui de demissão, dizendo, quem perdeu na verdade foi a empresa que me demitiu, pois eu sou tão bom que não cabia naquela empresa. Será? Será que você não está justificando, você não está arrogando, você está perdendo aí uma ótima oportunidade, de pensar e dizer, rapaz, o que eu fiz, o que eu preciso?
O que eu preciso abrir mão para avançar? O que eu preciso estudar? Em qual área que eu preciso ser perito? O arrogante, ele tem um feedback, ele tem resultados, ele tem um retorno. E se você não abrir mão, sabe, dessa arrogância, desse orgulho, isso vai impedir você de entender que precisa de ajuda. Às vezes as manifestações da soberba é a arrogância. Ela pode ser às vezes passiva, muito polida, muito discreta. Uma resistência, sabe, calada, passiva, interna. De forma prática, é bem comum a arrogância estar disfarçado, sabe, como uma finalização de frase. Não, isso eu já sei. Não, isso eu já sei. Né? Muito paz, muito simpático. Não, cara, isso eu já sei. Obrigado pelo toque, mas isso eu já sei. O que você já sabe? O que você já sabe está impedindo você de crescer. Ser autorresponsável é você se abrir humildemente, sabe, para feedbacks, se abrir humildemente para ajuda, buscar mudar. Talvez de fato aquela pessoa sabe muito menos do que você, mas na prática ela sabe muito mais, porque você só sabe e não faz. E o cara, o pouco que sabe, ele faz. Sabe, às vezes a gente fica nessa, eu já sei, eu já sei, eu já sei. Talvez seja isso que está impedindo você de crescer. Às vezes a âncora da soberba foram as realizações do passado. Tem pessoas presas no passado. Eu realizei muito, eu fiz muito, bererê, barará, tá. Quanto tempo? Há 3 anos atrás, há 2 anos atrás? Cara, isso faz há muito tempo atrás. O mercado mudou, as coisas mudaram, você precisa mudar. Você entende? A outra, vamos dizer assim, a outra manifestação da justiça própria que impede você de ser autorresponsável é a amargura, é o ressentimento, é a mágoa. Existem pessoas que vivem, sabe, todo o potencial de amargura e de ressentimento que o indivíduo pode viver. Às vezes se manifesta nesse tipo de declaração. Como posso ser diferente ou agir diferente, Emanuel, depois de tudo que ele fez comigo? Você entende? Você vê que na entrelinhas ele está atribuindo ao outro a realidade que ele está vivendo, os resultados que ele está dando. Eu desejo realmente que ele colha tudo que ele me fez. Aí quando a pessoa não vê que o outro está colhendo, eu coloco isso até entre aspas, ela fica paralisada, esperando ali, sabe, como se estivesse montando uma guarda, esperando, com grande expectativa que o outro colha. Mas você entende que esse tempo de espera impede você de crescer. E mais, às vezes tem pessoas que estão em profundas paranoia, esperando que os desafetos colham. Olha, gente, vou dizer uma coisa. Eu sei que o que eu vou dizer agora é muito duro, mas olha, enche de compaixão as minhas palavras aí, de sentimento, de emoção, de amor. Eu vou dizer uma coisa a você. Se a gente está vivo, a gente precisa se preparar para ser frustrado. Porque se uma das certezas que a gente tem quando nós estamos vivos, uma delas é nós seremos frustrados em algum momento das nossas vidas. Então não adianta, sabe, elaborar uma vida e colocar aí uma estrutura de amargura e ressentimento. Isso vai impedir você de crescer. Tem pessoas que dizem, como eu tenho feito tudo corretamente, eu exijo que seja feita justiça sobre quem erra comigo. Sim, mas, gente, isso não faz parte da vida real. Porque você está nessa postura esperando que as pessoas sejam justas com você, mas você não sabe quantas injustiças você cometeu com as outras pessoas. Mas o pior da amargura, do ressentimento, é que isso paralisa o indivíduo, porque ele vive uma expectativa de vingança, da lei do retorno sobre o outro, que ele não consegue mais engatilhar nada. Por quê? Porque ele está ali na espreita de ver o outro colher. Não saber perdoar revela uma falta de autorresponsabilidade muito grande. Pois quando você não perdoa, é porque você se acha melhor que o outro. Ou acha que o outro fez foi tão grave que ele não merece teu generoso perdão.
Como pode alguém vencer na vida, né? Com tudo que me aconteceu, com tudo que eu já vivi, alguém que tem o que eu vivi como história não vence. Eu vou te dizer, independente do que você viveu, sempre haverá pessoas que pegaram coisas semelhantes ou piores do que te aconteceu e ressignificaram, e avançaram, se tornaram autorresponsáveis e foram para frente. Talvez você não seja nem responsável pelo fracasso, sabe, do teu primeiro casamento. Mas, na medida que o tempo vai passando, você tem a obrigação de dar certo no segundo, no terceiro, no quarto, entende? Porque está na tua mão. Eu já conheci pessoas que foram abusadas pelo pai a vida toda, até os 13 anos. Uma dessas pessoas é a Joyce Meyer. E a mulher, ela trouxe uma ressignificação poderosa, ela perdoou o pai e avançou. Hoje ela é uma das personalidades femininas que influenciam o mundo. Se ela teve condição de fazer isso, nós também temos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Atribuir, colocar poder, responsabilidade externamente sempre será um caminho apontado pela justiça própria. Nunca você será responsável por nada. Sempre serão os outros. Tem gente que sustenta a vida toda a bandeira de terem sido preteridos pelos pais. Ou por um deles, né? Ou por pai ou por mãe. Por mais que isso seja verdade, vale a pena ficar preso a isso a vida toda. E pior, justificar fracassos, tristezas, depressões e não realizações por esse motivo. Quantas vezes as pessoas liberam seus ofensores, perdoam seus ofensores e mudam de vida e transformam a vida. Mas o motivo pelo qual as pessoas às vezes não fazem isso é porque elas acham que elas serão fracas. Que elas serão derrotadas ao liberarem um outro. A falta de perdão, gente, ela paralisa, ela impede você de crescer. Impede você de avançar. Pois gera uma energia inconsciente de dívida. Viver sobre a força que estão te devendo é um potencial paralisante muito grande. Ser responsável é passar por cima da justiça própria, sabe? Não dar ouvido ao apelo dela, abraçar o amor próprio e declarar que aqueles que te ofenderam não te devem mais nada. E que a dívida destas pessoas não será mais cobrada. E com essa decisão você decide se livrar desses cadáveres que você carrega. Porque cada ressentimento, cada indivíduo que a gente se ressente, se magoa, é como se a gente estivesse levando ali um cadáver nas costas. E a gente sabe que carne podre atrai tapuru, insetos, urubu. Nessa analogia, uma vida amarga, ela vai atrair coisas semelhantes à energia da amargura. Então, como é que o ressentimento, a mágoa vai me impedir de ser autorresponsável? Porque a partir do momento que você atribui poder ao que o outro fez, isso te tira o poder de decidir por coisas melhores. Pensa nisso. Terceiro ponto, terceiro discurso da justiça própria. Um discurso cheio de exigências, cheio de cobrança. É muito comum se manifestar nesse tipo de declaração, né? O que eu preciso fazer, já fiz, agora é com você. Eu exijo resultados. Você entende? Na entrelinhas, o indivíduo está o quê? Se esquivando. Ele está colocando o peso em cima de quem? Dos outros. Mais uma vez, a justiça própria se esquivando, tirando a oportunidade do eu mudar, do eu ser transformado. Outra declaração muito comum é: eu não quero saber se você tem tempo ou não, se foi treinado ou não, eu quero resultados. Ou seja, é uma pessoa que se exime completamente, ela lava as mãos. Esse comportamento, eu digo a você, ele pode até livrar você, sabe, de uma parte que te cabe, né? De uma parte que exige de você, mas ele não vai se transformar em resultados, não. Não vai. Quantos relacionamentos acabam por causa da exigência, da cobrança? Uma das partes fica só exigindo, e ele está completamente cego à parte que cabe a ele.
É como se ele só enxergasse realmente um só responsável. Ah, o nosso casamento está assim porque você não sabe me tratar, você não sabe cuidar, você não sabe conduzir. Gente, chega uma hora que sobre o outro está um peso tão grande, tão grande, tão grande que a crise se instala. Esse tipo de discurso convence o outro que ele é o único responsável por tudo que está acontecendo. O nível alto de cobrança e exigência pode fazer uma parceria, um casamento, um relacionamento acabar. Pois não existe energia emocional suficiente para assumir algo que não é seu. Essa exigência sempre vai gerar o quê? Culpa, condenação. Ela vai destruir a autoestima, o valor próprio, a iniciativa, a ação. Seja você que produz ou seja você que está sofrendo isso. Porque muitas pessoas que estão me ouvindo... Desculpa. Muitas pessoas que estão me ouvindo, elas estão passando exatamente por isso. E é tão interessante que esse peso, ela impede também quem está sofrendo de mudar. Porque ele vive num estado de terror, de cobrança tão grande que toda a energia dele, todo o mindset dele se torna fixo, se fecha, impedindo ele de mudança. Quando você produz, além de afastar as pessoas, sua cobrança e sua exigência comunica falsamente para você uma competência que você não tem. Entende? Porque se tua equipe não está dando resultado e você se esquiva disso, você está fugindo da autorresponsabilidade. Talvez a justiça está te convencendo, a justiça própria está te convencendo que você é competente, mas deixa eu te dar uma péssima notícia, você não é competente em coisa nenhuma. Porque grande parte dos resultados que a nossa equipe dá, elas são simplesmente reflexo da nossa competência. E às vezes com esse engano, né, você não consegue enxergar a parte que cabe do todo, né, de você assumir, né, talvez que você precise de uma mudança na gestão, de uma pegada diferente, de realmente deixar de amar as coisas e começar a amar as pessoas, de dar valor às pessoas, para que as pessoas elas deem resultado em cima de algo sustentável, e não da cobrança, e não da exigência. Com esse comportamento ele está muito fundamentado à arrogância. Reconhecer que você precisa melhorar é assumir a parte que te cabe. Está totalmente, disponível esse entendimento. Mas a pessoa soberba, ela não cogita isso. E isso impede ela de crescer. Entende? Eu quero que você faça uma reflexão. Mas, Emanuel, a arrogância, a soberba, né? Esse discurso que o arrogante, o soberbo tem de exigir, de cobrar, impede o que ele de ser autorresponsável, de mudar? Em que aspecto? Porque como ele acha que só os outros que devem, que só os outros que não fizeram bem feito, ele jamais cogita que ele também faz parte da mudança. Entende? Falamos agora, né, do discurso de exigência, do discurso de cobrança. Entende? Quando ele começar a nascer, quando essa voz começar a nascer, saiba, é a tua justiça própria apontando um caminho para te livrar da autorresponsabilidade. E todo caminho que me leva a não autorresponsabilidade é um caminho de prejuízo e de perda, não é um caminho de crescimento. Quarto ponto, quarta voz. Todas as vezes que a reclamação, a murmuração, as queixas, as birras, a crítica, a própria intimidação, né, vier, entenda, isso é a justiça própria impedindo você de ser autorresponsável também. Você entende que todos os pontos, todas essas vozes, elas estão interligadas? Que uma ela está muito ali, próxima da outra? Que a minha intenção aqui nem é transformar isso em lei, mas a minha intenção aqui é transformar isso em uma voz, em um discurso, e que você, a partir do momento que começar a ver a necessidade desse discurso nascer, você identifique. Eita, é a justiça própria impedindo que eu seja autorresponsável. Quando esse comportamento vir, você identifica, é a justiça própria me impedindo de crescer. E você rapidamente fazer uma intervenção. A quarta voz, né? A reclamação, a murmuração, as queixas, as birras, as críticas, a intimidação. Qual a declaração, Emanuel, que
denuncia esse comportamento. Vou dar um exemplo. Quando você começar a dizer assim, eita, aqui tudo dá errado. Ninguém consegue me entender nesse lugar. Tudo nessa casa é pesado e estressado. Essa mulher que eu tenho, esse marido que eu tenho, não me entende. O que você queria falar comigo? Vê se você tem coragem agora de dizer na minha cara. Entende? São discursos que intimidam, que revelam ali uma murmuração, uma queixa, uma intimidação. Por quê? Porque isso impede tanto você de mudar, que você está atribuindo ao externo o erro, e as pessoas que têm poder de falar alguma coisa para você, você às vezes intimida dizendo, diz na minha cara. E esse dizer na minha cara às vezes é um comportamento intimidador. Já viu pessoas que têm ali chefes que intimidam? E você já viu também na equipe que tem às vezes liderados que têm um comportamento que intimida a liderança? Ou seja, impede dele ser tocado. São pessoas que intimidam o grupo, que intimidam, né? E a intimidação muitas vezes é essa crítica, essa queixa, essa murmuração, essa reclamação. Ou seja, essa pessoa está ali se blindando. Por quê? Porque ela não quer ser tocada, ela não quer ser exposta, ela não quer ser levada à mudança. Ela com esse comportamento, ela quer que os outros entendam que o problema é com os outros, não é com ela. Quando manifestamos esse comportamento, declaramos que não fazemos parte do problema. E se não fazemos parte do problema, então nós não precisamos mudar. Na verdade, quem precisa mudar é os outros, né? A política, é o protocolo. Eu sou bom demais, não mereço passar por isso. Eu mereço coisa melhor. Às vezes as pessoas elas estão com essa declaração, né? Declarando ali uma insatisfação, uma reclamação, uma murmuração, quando na verdade ela não entende que ela é alguém que está merecendo exatamente o que está acontecendo. Por quê? No exemplo. Porque se ela mudar, o ambiente muda, o resultado muda. Entende? Então, a não mudança dela vai acarretar o quê? O tipo de circunstância, de resultado que está havendo. Então, se eu como e não quero engordar, isso é insanidade. Por quê? Loucura é você fazer a mesma coisa e querer resultados diferentes. Então, eu preciso entender que as minhas ações elas vão promover um resultado correspondente. Quando eu não estou feliz com o resultado, eu preciso mudar o quê? As minhas ações. É o exemplo de um pai que se queixa dos filhos, né, para a esposa, dizendo que ela não sabe educar os meninos. Espera aí, a responsabilidade de educação é de quem? É de ambos. É um supervisor de vendas que se queixa, né, de seus vendedores e dos resultados de venda que não são suficientes, né? Quando na verdade ele não entende que isso é um reflexo às vezes da incompetência dele, da gestão dele. Então é muito sério isso. Todas as vezes que você quiser reclamar, murmurar, se queixar, criticar, entende, isso não vai fazer você mudar. O que vai fazer eu mudar, irmão? Eu tenho uma atitude construtiva, uma atitude diferente. A gente vai falar isso no final. A ingratidão. O ser ingrato, insatisfeito, incomodado, ele é um ser não autorresponsável. Quer ver algumas declarações que denunciam isso? Vocês deram tudo de si, mas não foi o suficiente. Lavo minhas mãos com vocês. Poxa, ele viu a equipe se dedicando, ele viu a coisa acontecendo, ele viu as pessoas se movimentando. No final ele não reconhece que foi suficiente e ainda mais lava as mãos. Outra declaração, é obrigação dele. Eu vou agradecer o quê? Por que eu vou ser grato? Outra, eu não recebi o que mereço. O outro tinha obrigação de fazer ou dar isso para mim. A ingratidão impede você de ser autorresponsável porque fecha você de perceber que na vida é necessário contribuir, ajudar, favorecer, participar, instruir. E quando você se fecha para essa necessidade, você se fecha para entender que talvez o que você tem vivido é uma manifestação de um padrão ingrato, de uma vida sem contribuição. Para ser grato, você precisa estar consciente, aberto de que existe a necessidade de reconhecer o que o outro fez. Isso faz com que o indivíduo grato entenda que ninguém tem a obrigação de fazer nada e que se fizer existe uma necessidade de ser reconhecido por isso.
Você pode estar se perguntando, mas grato pelo quê? Não era obrigação, era o seu trabalho, é isso, barará. Que contribuição, gente? Como o ingrato ele impede de ser autorresponsável? Porque a pessoa grata, ela está ali conectada ao que o outro fez, à contribuição do outro. E isso abre uma possibilidade na minha mente. Poxa, eu preciso contribuir. Eu preciso entender que as pessoas elas estão fazendo e eu preciso comunicar gratidão. Eu preciso colocar foco sobre o que as pessoas fizeram. E se abrir diante disso para aquilo que não foi feito de forma suficiente, entende? E aí você vai e toma as rédeas. E aí você vai e toma o controle. E aí você assume realmente a parte que te cabe. Então ser grato é algo que além de melhorar a minha química, vai me colocar num ponto, né, num ponto de vista aonde eu sempre vou estar aberto ali. O que eu posso contribuir? O que eu posso fazer além? E o que podem fazer por mim? O que podem contribuir comigo? Sexta voz, né? Sexto comportamento. A não aceitação à exortação. A dificuldade de se receber um feedback. Quem pensa que você é para falar, né, comigo das minhas falhas? Mas nem estou acreditando, né, que o inferior como você me chamou a atenção. Você tem que comer muito feijão para falar comigo. Já viu nessas coisas? São pessoas que têm dificuldade de receber um feedback, às vezes, da esposa, um feedback do filho, um feedback ali de um parceiro no trabalho, de alguém que tá ali sobre a liderança dela, sobre um superior. Todas essas coisas impedem a pessoa de enxergar o que ela precisa melhorar. Entende? Então, é algo muito, muito simples. Você quer crescer, se abra para os feedbacks da vida, quer ser autorresponsável, se abre para o feedback, né? Às vezes a calça jeans nos dá um feedback, a mais apertada, não conseguindo fechar, não conseguindo subir o zíper. Adianta você queimar a calça, humilhar a calça, dizer você é um imprestável? Não, a gente precisa abraçar e receber o feedback que ela está nos dando. Talvez a gente precise de uma dieta, talvez a gente precise ativar a matrícula da academia novamente. Entende como isso pode impedir você de melhorar? De considerar os possíveis pontos cegos que você tem? Gente, porque nós temos pontos cegos na nossa personalidade, na nossa conduta. E às vezes as pessoas que estão de fora, elas estão tendo uma melhor visão. Quando você não se abre para esse feedback, você pode estar indo em rota de colisão a um ponto cego. Isso pode trazer um prejuízo muito grande. Entende? É muito sério isso. Afinal, quem nunca bateu o carro por causa de um ponto cego? Outra voz, medo. Às vezes ela se manifesta na seguinte declaração: para que estudar? Né? Para que me tornar perito para essa promoção? Estudar para esse concurso? O que tem de acontecer vai acontecer. Na verdade, por trás desse discurso tem um medo aí, né? Eu prefiro o pouco garantido do que o muito duvidoso. Ou seja, as pessoas às vezes por medo elas se esquivam, elas abrem mão de serem melhores, elas abrem mão de assumirem que não sabem, elas abrem mão de assumirem suas incompetências, elas pelo medo elas vivem, né, num ambiente protegido, né, de serem rotuladas, de serem justificadas como alguém, olha fulano com a idade dessa, estudando, que vergonha. Gente, que vergonha nisso? Não existe vergonha de você decidir ser melhor, independente da idade que você tenha. Sabe? Às vezes o marido deseja melhorar com a esposa, mas fica com medo, mas o que ela vai dizer, o que vocês vão dizer? Apesar de muitas mulheres diante disso dizem, o que tu fez, hein, que tu está fazendo isso? Mas mesmo assim você permanecer, você avançar. Por quê? O medo, ele é um agente que impede a gente de crescer, de ser autorresponsável. Oitavo, a vitimização, né? A autopiedade, a pessoa que fica desapontada consigo mesmo. Vou dar exemplos, né? Como posso, Emanuel, ter sucesso na vida se ninguém me ajuda? Eu sou um fracassado mesmo, nem adianta. Se fosse outra pessoa, ele não trataria assim, mas como é comigo? Eu não mereço sucesso, olha o que eu já fiz. Tá vendo?
outra vez fazendo as mesmas coisas que eu prometi não fazer, não vou tentar mais, vou desistir. Você vê que nesse discurso existe algo em comum, né? Existe ali a roupagem do vitimismo. A pessoa que se faz de vítima, ela, além de estar ali se sabotando, né, porque ela está desistindo, ela está se sentindo incapaz, às vezes é um discurso de manipulação, de arrancar do outro o que ela ali está precisando. Ela se assemelha muito a uma pessoa que pede esmola. Eu vou dizer uma coisa, a pessoa que pede esmola, ela pode até ter alguma coisa no final do dia, mas nunca vai ser suficiente. Então, se você se faz de vítima para receber amor, se faz de vítima para receber atenção, se faz de vítima para ter teus filhos perto, você pode até no cansaço ter alguma coisa de retorno, mas nunca vai ser suficiente. Porque quando você se faz de vítima, quando você se autocomisera, quando você, se diminui, você está impedindo de ser a pessoa que você precisa ser. Porque você entende, a vítima, ela necessita ter uma identidade pobre, uma identidade fraca, uma identidade frágil. E quando você assume a autorresponsabilidade, você precisa ter uma identidade fortalecida, porque ser autorresponsável é ter amor próprio. Se fazer de vítima é dar voz à justiça própria. Entende a diferença? Existe uma diferença muito grande. Outra voz, a inveja. A inveja, ela impede você de ser autorresponsável. Ela se manifesta às vezes assim: como ele consegue viajar tanto? Por que eu não consigo? Deve ser alguma coisa aí. Ou assim, ele era muito gordo, como foi que ele ficou com esse corpo? Talvez não tenha as obrigações da vida que eu tenho. Você entende que às vezes a pessoa, ela tem a inveja, ela manifesta a inveja, mas aí justifica logo após, né? Ele alcançou isso, mas também ele não tem a vida que eu tenho. Ou desconfia das conquistas. Isso impede de você reconhecer que o outro fez por mérito, por competência, porque correu, porque trabalhou, porque estudou, porque, correu atrás. Então é muito perigoso a inveja. A inveja impede, por quê? Porque você fica desqualificando o que o outro conseguiu. Outra coisa que manifesta-se como comportamento, como voz da justiça própria, nos impedindo de ser autorresponsável. Eu nunca dei certo na vida, pois eu fui preterido na minha infância, mano, colocando a culpa no pai, colocando a culpa na mãe. Meu chefe nunca foi com minha cara. Eu não mereço mesmo nada de melhor, eu mesmo destruí meu casamento. Ou seja, o ato da pessoa culpar os outros e o ato da pessoa se culpar, ele destrói toda a possibilidade que existe de mudança. A partir do momento que eu digo que a minha vida é o que é porque fui preterido, eu estou dizendo assim: olha, não tem esperança para mim, foi porque eu fui preterido que minha vida está assim. Entende? Então, o discurso da justiça própria sempre vai impedir o crescimento. Sempre. Outra coisa, né? Para a gente finalizar, existe uma lista infinita, né? Eu não quero ser exaustivo nesse áudio, eu acabei, eu acho que sendo, mas última coisa, né? São as justificativas, as desculpas, a racionalização. Alguns exemplos. Sabe de uma coisa? Eu não consigo ter um bom desempenho no trabalho, pois a crise está afetando todo mundo. Ó a desculpa e ó a justificativa, né? Queria muito trabalhar, mas tenho filhos pequenos. Já viu gente assim? Né? Eu queria muito trabalhar, eu queria muito dar o meu melhor aqui na empresa, mas eu estou com filhos pequenos, me entende? Só que tem pessoas que usam já outra. Preciso muito trabalhar por causa dos meus filhos pequenos. Entende? Às vezes, né, a justificativa, a desculpa, o discurso dela é sempre muito conveniente, sempre muito para te proteger, para justificar alguma atitude sua. Olha uma racionalização muito comum. Meu casamento não é muito bom, mas também, né, quem hoje tem um casamento de sucesso? Entende? Ele pega ali a racionalização para doer menos, para que a incompetência ela doa menos, ele nivela para baixo. Ele racionaliza. Entende? Gente, esse áudio ele tem a intenção de fazer você perceber que a justiça própria ela vai trabalhar para impedir você, né,
de ser humilde, de buscar ajuda, de se abrir, de saber, olha, eu não sei como faz, eu tenho o conhecimento na teoria, mas eu não sei, e às vezes submeter a alguém que sabe muito pouco, mas que tem uma prática muito grande. O autorresponsável, sabe, ele vai te levar a uma vida onde você não vai se enganchar com ressentimentos, com mágoas, você vai perdoar, você vai liberar os teus ofensores. E a tua justiça própria vai gritar, mas você vai dizer, não, mas eu prefiro perdoar, porque perdão é uma escolha, é uma decisão. E você escolhe às vezes todos os dias, até que você comece a sentir perdão. E isso vai te transformar numa pessoa melhor, vai fazer você avançar, vai fazer você tomar as rédeas da sua vida, mudar o discurso de exigência, de cobrança, sabe? Se ver como um todo, como parte do todo, se abrir para a contribuição, deixar de arrogar, deixar de reclamar, de murmurar, de se queixar, de fazer birra, de criticar, de intimidar, sabe? Em vez de você usar isso para te blindar, quebra isso, se abra para a solução, se abra, sabe, para as contribuições, para aquilo que você pode fazer para que a tua realidade mude, a realidade da tua equipe mude. Deixar de ser ingrato, entender que a contribuição é uma reciprocidade, é uma dinâmica importantíssima na vida. Deixar de ser insatisfeito, incomodado, não grato. Sabe? Abrir mão do medo, o medo de crescer, o medo de dar certo, o medo de avançar. Abraçar a tua falta de habilidade, buscar, sabe, se esmerar, se tornar melhor. Parcerias que te ajudam nisso, que reforçam, que te dão alicerce nessa tua fraqueza. Abrir mão da vitimização, sabe? Abrir mão da inveja, de estar culpando, de estar justificando, de estar dando desculpas, racionalizando as coisas. Você me entende? Decida hoje ser autorresponsável. Decida. A vida ela vai te dar cartas. As coisas elas vão acontecer. Coisas vão cair no teu colo. Coisas serão frutos das tuas escolhas. Ai, mano, eu estou tão triste com a vida que eu tenho. Então muda hoje. O que você precisa mudar? O que você precisa estudar? O que você precisa fazer? Quem você precisa pedir ajuda? Ai, mano, eu estou tão carregado, estou entendendo que muitas coisas dependiam de mim, mas eu botei tudo a perder. Chora, sabe? Lamenta, entra no luto, mas sai. Se levanta para uma mudança. Você pode sim. Você pode. Eu quero que você entenda. A autorresponsabilidade é uma competência emocional. Procura saber, se abre, sabe? Anota as fichas que caíram, anota aí as decisões. E toma